Fala, fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje eu vou falar de um assunto muito importante, hein? O assunto que eu vou falar sobre função quadrática, ou melhor dizendo, função do segundo grau. Vem comigo, galera! Bom, galerinha, função do segundo grau. Opa, quando isso acontece? É quando a nossa variável, o x, estiver elevado a 2, beleza? Mas, Rodrigo, se o x for elevado a 3, não é uma função do segundo grau. É uma função do terceiro, entendeu? Ah, Rodrigo, então x elevado a 1 é uma função do primeiro grau, isso mesmo! Muito bem, arrasou, hein? Então, o que acontece, gente? Para ser uma função do segundo grau, aquela minha variável x, y, z, precisa estar com um expoente elevado a 2, ou melhor, ao quadrado, é a mesma coisa. Ok, gente? E a função característica da função do segundo grau tem essa cara aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Show? Muito bem. Então, ó, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, ok, galera? Para vocês não confundirem isso e não errarem isso, tá? Porque a função de y é em função de x. Entende? Então, olha para cá. A função característica é ax ao quadrado. O a sempre está acompanhando o cara, a variável que está ao quadrado. O b está sempre acompanhando a variável que está elevada a 1. E o c é o que está sozinho. Tudo bem? Ok até aí? Muito bem. Bom, gente, se então esse a, por exemplo, aqui, fosse igual a 0, 0 vezes x ao quadrado, 0. Logo, você não teria mais uma função do segundo grau. Interessante isso. Então, se o a fosse 0, essa função deixaria de ser uma função do segundo grau e passaria a ser uma função do primeiro grau, beleza? Que ficaria só bx mais c, né? Que é a função característica da função afim, né? Não é ax mais b, né? Então, é só fazer essa referência, beleza? Show de bola até aí, gente? Muito bem. Bom, o que eu quero dizer para vocês aqui, ó? A gente vai ter um gráfico, né? Por exemplo, quando a gente está numa montanha russa, né? Aquele carrinho, ele tem aquelas trajetórias, né? Fazem tipo uma parábola, que é o nome correto da função, ou melhor, do gráfico de uma função do segundo grau. Então, a parábola vai subir, depois desce, depois ela pode fazer um túnel, enfim, e assim por diante. Então, a gente vai entender, vai estudar como é que funciona esses gráficos, tá? Nessas funções. Então, eu vou botar aqui para você um aspecto, por exemplo, se essa montanha-russa, o carrinho dessa montanha-russa, estivesse pronta para descer, ela faria isso, não faria? Sim ou não? Olha para cá. Olha que desenho lindo. O carrinho está aqui. É bom que ele ganha velocidade com peso aí, né? Para que justamente ganhe aceleração. Beleza? Então vamos lá, gente. O que eu preciso que você saiba descobrir numa função, ou melhor, no gráfico, né, de uma função do segundo grau? Você precisa identificar alguns pontos. Que pontos são esses? É 1, 2, 3, 4. São 4 pontos que você precisa saber, né, verificar, achar na questão. Tá bom? Então, quais são esses pontos? O primeiro ponto é o x1 e x2. Olha que interessante, gente. Por que x1 e x2? Porque está no eixo do x. Concorda comigo? E eles são muito importantes, porque na matemática nós falamos que são os zeros da função, as raízes da função. Ok? Ou seja, é quando essa parábola corta o eixo x. Ou seja, essa parábola corta o eixo x em que pontos? Como é uma parábola, é uma função do segundo grau, corta em 2 pontos aqui. Por isso que a gente classifica como x1 e x2. Beleza? Né? Sempre quando a gente fala zero da função, ou raiz da função, é porque o meu y está aqui, ó. Nesses pontos, tanto para x1 quanto para x2, o y vale 0. Por isso que quando você quer achar as raízes das funções, nós pegamos o y e igualamos ele a 0, tá? Só uma dica. Beleza. E esse ponto aqui, Rodrigo, que você acabou de colocar? Fala assim comigo, ó. Sempre que a parábola cortar o eixo y, é o valor de c. Vai! Sempre que a parábola cortar o eixo y, é o valor de c. Ah! Só você, vai! É isso. Então, por exemplo, Rodrigo, é só ver na função? É só ver quem está sozinho. Nesse caso, o C que está sozinho é ele que corta o eixo Y, beleza? Sempre que a parábola cortar o eixo Y, é o valor de C, ok?
Bom, já falei de 3 pontos e agora falta do último ponto. E é só isso que você precisa saber. Olha para cá. É esse ponto aqui, que, por exemplo, o carrinho está descendo, está descendo, está descendo da montanha-russa. Chega um momento que ele não aguenta mais descer, não. Ele vai começar a subir. Sim ou não? E nessa começar a subir, ele mudou, né, a sua direção. Antes ele estava caindo, agora ele vai começar a subir. Beleza? Então esse vértice é o ponto de decisão. Agora eu quero subir na vida. Nesse caso, é claro. Então, por exemplo, ó, o carrinho está descendo, descendo, descendo. Nesse ponto ele, opa, cansei de cair, cansei de desgraça na vida, quero subir. Aí vai subindo. E esse ponto é muito importante, que a gente chama ele de vértice da parábola. Repete comigo, vai. Vértice da parábola, isso mesmo. Bom, como é que a gente descobre o x do vértice e o y do vértice? Porque é um par ordenado, concorda comigo? Que é um valor de x do vértice pertencente ao y do vértice, que nós vamos encontrar esse vértice da parábola. Beleza? Então são 4 pontos que você precisa saber. Show? Bom, aí, gente, o que eu quero que você saiba? Resumindo a parada, que x1 e x2 são as raízes. Como é que a gente descobre as raízes de uma função? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que delta, não coloquei, mas posso colocar. Delta, que é esse triângulozinho aí, gente, tá? É a mesma coisa que b ao quadrado menos 4ac. Tá bom? E geralmente tem gente que grava com delta, tem gente que grava sem delta. O importante é saber o que é o delta, né? Mas tem gente que grava menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Será que você consegue, né, falar isso de uma velocidade bem rápida? Hein? Duvido. Fala. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Não foi tão rápido, né? Mas eu acho que pode ser mais rápido. Vamos lá? Então vem comigo. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. É isso tudo sobre 2a. Repete. Isso tudo sobre 2a. Então vamos lá. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Agora eu vou falar mais rápido ainda. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Ah, moleque! Gostou, né? Então, duvido, ó. Desafio para você gravar isso, tá? Bom, então a gente identifica aqui que x1 e x2 são as raízes, onde justamente essa parábola corta o eixo x. Beleza, gente? Foi? Como é que a gente descobre? Jogando na fórmula de Bhaskara. Então, existe uma formulazinha para que você identifique tanto x1 quanto x2. É isso. Ah, mas Rodrigo, quem é B? Quem é A? Quem é C? É o que está aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. O A é o que está acompanhando o x ao quadrado. B é o que está acompanhando o x elevado a 1. E o C é o que está sozinho. É isso. Ok? Então, para descobrir as raízes, nós podemos fazer por Bhaskara. Agora, como é que a gente descobre o x do vértice e o y do vértice? Tem 2 formulazinhas, né? O x do vértice você descobre como menos b sobre 2a, e o y do vértice você descobre como menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta quem é? B ao quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2, menos b ao quadrado menos 4ac. Isso é o delta. Como eu coloquei aqui, ok? Show? Então, x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Estou resumindo tudo isso num slide só, para que a gente possa saber como é que funciona uma função do segundo grau no gráfico, né? Então, olha para cá. Até aqui foi? Beleza. E por último aqui, ó, botei aqui, ó. Sempre que a parábola cortar o eixo y, é o valor de c. Então, já descobrimos. Descobrimos x1. Descobrimos x do vértice e y do vértice, com essas 3 formulazinhas aqui, né? E o C, acabou. Com esses pontos, você constrói muito bem a sua parábola, que é a nossa função quadrática. Beleza? Muito bem. Então, gente, para terminar, muitas pessoas utilizam a ideia, em vez de fazer por Bhaskara, eles fazem por soma e produto, que em muitos casos é mais fácil, tá, gente? Eu aconselho você fazer. Mas antes eu vou dar a dica, tá? O que acontece? As raízes, ela tem tanto a soma. O que significa a soma das raízes? Você vai pegar o x1, aqui ó, no gráfico, e o x2 e vai somar. Quando você soma, é a mesma coisa que você pegar o menos b, né? E dividir pelo a. É a mesma coisa.
Daqui a pouco a gente faz a prova real, ok? Agora, produto. Olha o produto. Rodrigo, produto, o nome já diz, é multiplicação, vezes, ok? Então, seria o x1 vezes o x2. Isso significa some produto das minhas raízes. Como é que a gente calcula? Seria mais ou menos o C, ou melhor, seria mais ou menos, não, seria o C sobre A. Beleza, gente? Sim ou não? Então, você já sabe calcular as raízes, os vértices, o ponto de C e a soma e o produto das raízes. Olha que lindeza! Daqui a pouco eu já ensino o macete do soma e produto na prática. Show? Mas antes, nós precisamos decorar tudo isso, meus amigos. Não pode deixar de lado. Precisa decorar porque isso é para a vida. Cai em maioria dos concursos, em tudo na vida. Ok? Por isso, eu fiz uma musiquinha para vocês decorarem. Viu como é que eu sou bonzinho? Viu? Olha só. Né? Essa musiquinha vai puxar aquele ritmozinho aqui, ó. Ó. Você conhece esse ritmo aqui, ó? Conhece, né? Então vamos lá. Puxa comigo, tá? É assim que começa, ó. Delta menor que zero, não tem raiz. Delta igual a zero, só uma raiz. Delta maior que zero, tem duas raízes. Mexer com a função e vai achar a solução. E a função é quadrática e a fórmula é o Bhaskara. Quer me ensinar? Já tô entendendo. Me ensinou a contar e a prova eu tô fazendo. E vai! Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Substitui agora na sua fórmula e as raízes você vai encontrar. Mas não se esqueça de um detalhe: sempre que a parábola cortar o eixo Y, é o valor de x sendo igual a zero. E ao terminar, você vai encontrar, menos V sobre 2A, menos delta sobre 4A. Substitui agora na sua fórmula, mínimos e máximos você vai encontrar. E o quê? E por fim, vamos encontrar a soma das raízes. Você vai achar menos V sobre A. E o quê? E o seu produto é C sobre A. E o quê? E o Melinha, baile de favela. E a matéria, baile de favela. A matemática é um baile de favela. Me ensinou a contar e a prova eu tô fazendo. E vai! Ah, moleque, tem improvisei no final aqui, né, gente? Até mudei a letra. Muito bem. É isso que você precisa saber sobre função do segundo grau. Ok, gente? Sim ou não? Bom, com isso, eu quero fazer com vocês um exemplo muito importante sobre essa matéria, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, y é igual a x ao quadrado menos 4x menos 5, né? O a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a menos 5, tá vendo? O x ao quadrado não tem nada na frente, esse nada é o 1, tá, gente? Porque, na verdade, 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, ok? Menos 4, o sinal vai junto, tá? E o que está sozinho, menos c. Isso é ABC. Show? Muito bem. Aí, gente, olha para cá. Isso aqui, comparando com ax ao quadrado mais bx mais c, você já identificou quem é ABC. E se eu quiser fazer pela fórmula de Bhaskara, como você faz, hein? Você substitui. Qual é a fórmula? Menos v, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Lembrando que isso aqui é o nosso delta. Tudo bem? Combinado, galerinha? Show! Então vamos lá, vamos substituir? Olha como é que ficaria. Ficaria menos 4, deixa eu colocar o meu ponteiro, menos 4, cuidado com o sinal, vai ficar mais, né? Mais ou menos raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, tem que respeitar os sinais. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. Isso tudo sobre 2 vezes 1. Fazendo essa continha, olha como é que fica. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, sempre que for um expoente par,
por mais que seja um número negativo, ele vai se tornar positivo, ok? Então vai ficar 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes menos 5 é mais 20. Então vai ficar 16 mais 20. Olha que lindeza. 4 mais ou menos raiz de 36 sobre 2. Gente, qual é a raiz quadrada de 36? O número multiplicado por ele mesmo, que vai dar 36. O 6, né, gente? Então vai ficar 4 mais ou menos 6 sobre 2. Abriu, porque esse mais ou menos, um vai para cima, outro vai para baixo. Um vai para cima somando, outro vai para baixo, né, subtraindo. Então vai ficar 4 mais 6, que dá 10. 10 divididos por 2, achei a minha raiz. Que lindeza, ó. E o outro? 4 menos 6, menos 2, divididos por 2, isso vai dar menos 1. Rodrigo, caraca! Então as raízes são menos 1 e 5? É, menos 1 e 5 são as minhas raízes. Eu queria ensinar para você como é que a gente faz por soma e produto. Soma e produto tem uma formulazinha, olha para cá, que é assim, ó. Y, né, é igual a x ao quadrado. Isso só serve quando o a for igual a 1, tá, gente? Vou até colocar aqui. Só serve esse macetinho se o a for igual a 1, beleza? É menos sx, esse s é de soma, mais o produto. Ok? Ou seja, o que acontece? Olha para cá, gente, que interessante. Aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó, o 4 é o S, significa que a soma tem que dar 4. E o produto tem que dar menos 5. Olha que interessante. Você não achou essas raízes pela fórmula de Bhaskara? Experimenta somar. 5 menos 1 dá quanto? 4. Eu não peguei o sinal de menos 4, porque aqui também tem o menos soma, tá vendo? Então é equivalente. Então eu só pego o valor numérico mesmo, ok? Então a soma, ó, 5 menos 1. Cara, é muito lindo isso. 5 menos 1 vai dar 4. E agora olha o produto, multiplica. 5 vezes menos 1. Menos 5. Sim ou não, galera? Então, eu não precisaria fazer a fórmula de Bhaskara. É isso que eu quero dizer. Porque, por exemplo, eu tenho que pensar quais são os números cuja soma vai ser 4 e o produto menos 5. Aí você precisa pensar, beleza? Aí pensando na dupla, eu vou pensar sempre no produto, né? Para um produto dar menos 5, só pode ser o próprio 5 e o menos 1, ou menos 5 e 1. Tanto faz. Aí você vai testar. Menos 5 com mais 1 vai dar menos 4, então não serve. Tem que ser 5 e menos 1. Por quê? 5 menos 1 dá 4 e 5 vezes menos 1 dá menos 5. Então esse processo de soma e produto é muito mais rápido. Ok? Mas não tem ainda prática, segurança, pode olhar na fórmula de Bhaskara sem problema nenhum. Show? Muito bem, vamos continuar. O que acontece isso? Que você descobriu que os pontos dessa sua parábola... Ah, Rodrigo, como é que você sabe que a parábola sempre vai ser assim? Não. A gente tem um macetinho que é muito importante, né? Que já vou colocar no próximo slide, mas já antecipando aqui para você. Se o A for positivo, gente, o A que não é igual a 1, a gente viu isso. Então essa parábola vai estar sorrindo. Agora se a parábola... Né, ou melhor, se o A for menor que 0, for um número negativo, a parábola vai estar triste. Tudo bem? Então, nesse caso, por isso que eu sei que a parábola está feliz. O outro ponto aqui, ó, que é o menos 1 e o 5. Perfeito? Sim ou não, gente? Até aí, tudo bem? Show! Aí a gente sabe que esse ponto aqui, ó, sempre que a parábola cortar o eixo y, é o valor de C. Esse ponto quem é, gente? Menos 5. Acabou. Beleza? Bom, e por último, eu gostaria de calcular quem? O x do vértice e o y do vértice. Como é que a gente calcula isso? Olha para cá. Bom, x do vértice e o y do vértice, que são os vértices da parábola, que você já gravou. Menos v sobre 2a, menos delta sobre 4a. Substitui agora na sua fórmula. Mínimos e máximos você vai encontrar. O que significa isso? Quando a parábola ela tem essa concavidade feliz, existe um ponto que é mínimo. Ela está descendo, 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 ela não aguenta mais descer, depois sobe. Por isso que a gente fala ponto mínimo. Agora, quando a parábola está tristezinha, ela está subindo, 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 chega um momento que ela não aguenta mais subir. Então, esse ponto é o máximo. Por isso que a gente brinca na matemática, na função, com ponto mínimo e ponto máximo. Show? Nesse caso, como a parábola está sorrindo, a gente vai encontrar um ponto mínimo, né? Que é o x do vértice e y do vértice. A fórmula não muda, tá? É só nomenclatura, beleza?
Então, vamos lá. Quem é o x do vértice? É o menos b sobre 2a. Então, olha para cá. Como é que fica? O b é menos 4. Vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 1. Isso vai dar 4 sobre 2. Então, o x do vértice aqui é igual a 2. Show? Ou seja, né, aqui vai ser 2. Tá bom, gente? E vamos lá. Y do vértice menos delta. Gente, não precisa calcular. Sabe por quê? O delta é o que está dentro da raiz. Olha para cá que interessante. Ok? Sim ou não? Então, já é 36. Eu não preciso calcular de novo b ao quadrado, menos 4ac, enfim. Ok? Show? Beleza. Então, vai ficar menos 36 sobre 4 vezes 1, que vai dar quanto? Menos 9. Então, esse ponto aqui é o menos 9. Sim ou não, gente? Eu já tinha até colocado. Deixa eu apagar aqui para ficar beautiful. Show? Beleza. É isso que eu construí o gráfico da minha função do segundo grau, você já sabe. Porque tem questões que ela pode te dar o gráfico e não te dar a função. Pode ter questões que ela vai te dar a função e vai pedir o gráfico. E assim por diante. Você precisa identificar os principais pontos. Até aí foi, gente? Sim ou não? Todo mundo acompanhou? Muito bem. Bom, então, só para resumir o que eu falei antes, o gráfico da parábola ela se comporta de duas maneiras. Ela pode estar sorrindo ou ela pode estar tristinha. Tudo bem, gente? Sorrindo significa que o nosso A aqui, ó, ele é positivo. E quando ela está tristinha, significa que o A é negativo. Olha a carinha aí, gente. É só lembrar. É como se você olhasse o sinal aí de maior e menor fosse um... Pensa assim, o nariz, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Liga não, gente. Vamos lá. Foi? Bom, com isso, para terminar, eu gostaria de fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. Muito importante. Lembra quando eu iniciei a música assim para vocês? Delta menor que zero, não tem raiz. Delta igual a zero, só uma raiz. Delta maior que zero, tem duas raízes. Mexeu com a função e vai achar a solução. Esse delta identifica se aquela parábola vai ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Tá? Então, sempre, isso que é muito mega importante, sempre que o delta for maior que zero, ele vai ter dois pontos. Que dois pontos são esses? Né? É o ponto aqui do x1, como a gente já viu no gráfico anterior, ok? E o ponto do x2. Ok, gente? Beleza? Isso tanto para o A maior que zero, isso tanto para o A menor que zero. Vai depender da função. Já estou te dando os dois casos para que você possa entender, ok? O estudo da sinal foi bom, né? Ele pede para que você analise quais são os valores de x possíveis para que quando o y for positivo, quando o y for negativo e quando o y for nulo. É isso. Exemplo, tá? Então, olha para cá. Então, o que eu fiz aqui? Eu só desenhei o meu eixo x, não quero o eixo y, para ficar mais fácil, né? E não perder tempo. Então, se o delta é maior que zero, tem duas raízes. Então, significa que a parábola corta o eixo y, melhor, desculpa, o eixo x, em dois pontos, tá bom? Que é o x1 e x2. Gente, no x, tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo. Grava isso, tá? Então, olha para cá. Eu vou perguntar assim para você. Quando esse y vai ser negativo, gente? Quando o f de x vai ser negativo? Justamente quando a função, os valores de x forem o quê? Entre x1 e x2. Então, só vai ser negativo, né, quando for entre x1 e x2. Por isso que a gente representa assim, ó. O x precisa ser menor que x2 e maior que x1. Sim ou não, galera? Muito bem. Aí, olha para cá. E quando ele vai ser igual a zero? Para ele ser igual a zero, gente, ele tem que ser o x, o mesmo valor da minha raiz. Então, por isso, deixa eu botar aqui, que o x1 e o x2 precisam ser iguais, né, ao x que eu vou atribuir. E agora, essa função, ela só será positiva, olha para cá, só você ver aqui, ó, positiva daqui para cá e positiva daqui para cá.
Sim ou não, gente? Belezinha? Então, ó, para ser positivo, o x precisa ser menor que x1. E para ser positivo também pode ser maior que o x2, mas nunca entre. Então, é só para você entender quando vai ser positivo e quando vai ser negativo o y. Beleza, gente? Vamos entender esse outro caso aqui agora, quando a parábola está com a concavidade virada para baixo. Então, vamos lá. F de x menor que zero. Quando ele vai ser menor que zero? Lembra, no x, por mais que agora a parábola esteja para cima, né, para baixo, no caso, né, ela corta o eixo x em 2 pontos, e tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo, tá? Porque na hora que você faz isso, gente, vamos fingir que você tenha um eixo y aqui, ó, certo? Então, por exemplo, quando o valor de x estiver aqui, ele vai bater positivo, tá vendo? Ó, no y. Quando ele está aqui, ele ainda bate positivo. Mas se o x estiver aqui, vai bater nessa parábola aqui, ó, e vai dar um y negativo. É isso que a gente brinca com positivo e negativo. Tudo bem? E agora, para tirar todos esses pontinhos daqui. Muito bem, vamos lá, continuando. Então, olha para cá, gente. Aí, ó, eu tenho assim, ó. Quando for menor que zero, significa o quê? Que para ser menor que zero, o x precisa ser menor que x1 ou maior que x2. Essa é a resposta, ok? E quando x for igual a zero, ele precisa ser o quê? Igual às raízes, né, gente? É o ponto aqui no meio. Aqui no meio não, né? Sendo x1 e x2, ok? E para o f de x, o y ser maior que zero, basta o valor de x estar entre o valor de x1 e x2, ok? Isso foi para uma parábola com delta maior que zero, que possui duas raízes. Mas, Rodrigo, se fosse um delta, por exemplo, igual a zero, vou até colocar aqui porque é importante vocês observarem isso. Agora, delta igual a zero, tá vendo? Delta igual a zero só tem uma raiz. A parábola só encosta no eixo x em um ponto. Então, ó, é esse ponto aqui. x1 é igual a x2. x1 é igual a x2, beleza? Tanto a parábola for com concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Olha para cá que interessante. Lembrando que no x, tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo. Aí eu pergunto assim para você, Rodrigo, quando é que o y vai ser negativo? Nesse caso aqui do exemplo do número 3, não existe. Tá? Porque tudo na parábola vai ser positivo. Agora, Rodrigo, quando o f de x vai ser igual a zero? Quando justamente, né, o x for igual ao valor da raiz. Beleza? Por isso que tem que ser x1 igual a x, enfim, tanto faz, ou x2. E o f de x maior que zero, ou seja, vai ser quando? Quando qualquer valor, né? Menos o x igual a raiz. Então, o x pode atribuir qualquer valor, menos, grava isso, a própria raiz, porque a própria raiz dá zero, não dá positivo, ok? Pegadinha, né? Então, o x pode pertencer a qualquer valor, desde que ele seja diferente da raiz, beleza? E agora, se a concavidade está para baixo? Tudo que é para baixo é negativo, né? Então, agora inverteu a parada aqui, né? Agora, ela só vai ser menor que zero, né? Quando o valor pode ser qualquer valor, menos aquele que seja a própria raiz. Né? Por isso que o f de zero, quando eu botei aqui para vocês, o f igual a zero, precisa ser a raiz, o x igual à raiz, ok? E para ser maior que zero, não vai existir valor real para isso. Então, os valores aqui invertem quando a concavidade se inverte também, beleza? E por último, para terminar aqui, gente, quando a gente tem, no caso, o nosso delta menor que zero. Quando tem delta menor que zero, a parábola não corta o eixo x, tá bom, gente? Beleza? Então, olha para cá. Tá vendo aqui, ó? Não corta o eixo x, tá bom? Se mesmo a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. O que é delta menor que zero? Por exemplo, na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou delta, né? For negativo, por exemplo. Raiz de menos 36, dá para fazer isso? Não dá. Então, sempre que for um número negativo, não tem uma raiz real que corta o eixo x. Por isso que a gente representa a parábola assim, ok? Afastada do eixo x. Então, se ela tiver com concavidade para cima, tudo que é para cima do x é positivo, tudo que é para baixo é negativo. Então, olha para cá, comparando
Quando esse f de x for menor que zero, o que vai acontecer? Deixa eu botar a cor que eu tinha usado nas anteriores, que fica mais fácil, né? F de x menor que zero. Nesse caso, não vai existir valor negativo. Mas no caso da parábola para baixo, existe, né? Para qualquer valor de x pertencente aos reais, beleza? Agora, para ser igual a zero, também não vai existir para os dois casos. Ok, gente? Porque ela não encosta no eixo x. E para f de x maior que zero, nesse caso aqui, ela pode possuir para qualquer valor de x. Já no caso da parábola para baixo, não tem, né? Não vai existir, porque tudo na parábola ali vai ser negativo. Beleza, gente? Sim ou não? Bom, então era isso que eu queria falar com vocês sobre função do segundo grau. É tudo que você precisa saber. Qualquer dúvida, volta o conteúdo, beleza? Então, espero ter ajudado. Ou me pergunta lá, tá? Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer enorme de estar com vocês nesta manhã maravilhosa. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!